Começando aí mais uma aula, dessa vez uma aula teórica, só sobre campo elétrico, que é essa grandeza representada dessa maneira, E. Então, E, como já tem a flechinha aqui em cima, dá para perceber, é o que a gente chama de vetor campo elétrico, cuja unidade de medida no sistema internacional é newtons por coulombs, ou eventualmente pode ser volts por metro também, tá? Sendo mais comum esse primeiro, newtons por coulomb. Como o campo elétrico é um vetor, a gente já sabe que todo vetor traz aí três informações, que são o módulo. Então a gente vai conversar nessa aula um pouquinho sobre o módulo desse campo, quem produz, como que calcula o módulo desse campo elétrico. A gente vai falar também sobre como descobrir a direção desse campo elétrico e a gente vai conversar aí, vamos discutir um pouco a questão do sentido do campo elétrico também. E óbvio, a relação que esse campo elétrico tem com a força eletrostática, que é dada pela lei de Coulomb, ok? Então, campo elétrico é um vetor medido em newtons por coulomb, e o que a gente vai fazer nessa aula é discutir essas três características do campo elétrico. Então, a primeira coisa importante aí da gente saber é quem produz campo elétrico. Quando eu falo quem, obviamente que eu não estou me referindo a uma pessoa, tá? Então seria o quê? Quem ou o quê? Ok. Então, quem produz campo elétrico? Cargas elétricas. Carga elétrica, ok? Então, toda carga elétrica, positiva ou negativa, não importa. Toda carga elétrica, positiva ou negativa, produz campo elétrico, ok? Antes da gente começar a discussão propriamente dita, isso daqui é só um resumo do que vem pela frente, digamos assim. Então, antes de começar a discussão propriamente dita, eu gostaria de falar um pouquinho aí sobre um outro tipo de campo que é mais conhecido da gente e mais fácil de pensar. Depois que a gente entender um pouco melhor esse outro campo, a gente vai voltar para o campo elétrico, tá? Mas é bem rapidinho isso. Então, primeiro, por que a palavra campo? Por que está falando de campo? E, na verdade, quando fala campo elétrico, eu estou falando de um campo de forças. O que é um campo, gente? Campo é uma região. Então, campo por si só é uma região, ok, é uma região, de certa maneira. Campo de forças é uma região onde podem atuar forças, né? Uma região onde podem existir forças. Então, o que é, aliás, uma força de campo? Existe uma categoria de forças chamada forças de campo. Então, forças de campo são forças que atuam à distância, não são forças de contato. A mais conhecida da gente é a força peso. Todo mundo sabe que o peso é uma força que atua à distância. A Terra puxa os corpos que têm massa em direção ao seu centro sem precisar encostar nos corpos. É uma força que atua à distância, chamada de força de campo. Na região em torno da Terra existe um campo de força gravitacional, tá? Então, campo de forças é uma região onde atuam forças, onde podem atuar forças. Região onde podem atuar forças de algum tipo, né? Nessa aula a gente vai falar mais especificamente da força elétrica, força eletrostática. Mas, como eu falei, a gente vai conversar um pouquinho mais primeiro sobre esse campo que é mais conhecido, que é o campo gravitacional. Então, o que é o campo gravitacional? Vou fazer um desenho primeiro de longe, depois a gente faz um da superfície da Terra mais de perto. Então, digamos que isso seja a Terra, ok? Planeta Terra. Se eu pegar um determinado ponto aqui no espaço, um ponto P, eu posso dizer que esse ponto P sofre atração gravitacional? Não, a não ser que nesse ponto P eu coloque uma certa massa. Então, o que existe nesse ponto P a uma certa distância da Terra? A gente sabe que a Terra tem uma massa m e esse ponto P está a uma certa distância. O que existe nesse ponto P é um campo gravitacional.
Esse campo gravitacional ele aponta em direção ao centro da Terra e a gente chama ele de G, que é a gravidade. Então, a gravidade ela não precisa de uma outra massa nesse ponto P para existir, ela já existe. Então, por mais que eu não coloque nenhuma outra massa em volta da Terra, o campo gravitacional vai estar lá. Por isso que eu falo que o campo de forças é uma região onde podem atuar forças, não uma região onde atuam forças. Pode atuar. Para que tenha uma força gravitacional, o que eu preciso fazer? Eu preciso pegar uma certa massa e colocar lá naquele ponto. Quando eu coloco essa massa naquele ponto, ela sofre força gravitacional, tá? Então, o campo de força gravitacional, representado pela letra G, é um vetor que aponta em direção ao centro da Terra e ele não precisa de uma outra massa para existir, ele é produzido pela própria Terra, ok? A gente sabe que massa atrai massa, né? Isso se chama lei da gravitação universal de Newton. Massa não repele massa, pelo menos é o que a gente sabe até hoje, né? Então, se massa atrai massa, esse tipo de campo vai ser sempre um campo atrativo. A força vai ser sempre de atração. Não existe campo gravitacional de repulsão. Ok? Então, vou pensar um pouquinho aqui na superfície da Terra para a gente falar um pouquinho mais desses vetores aí. Então, aqui eu tenho a superfície da Terra. A Terra, enfim, tem o seu centro aqui embaixo, em algum lugar. A Terra tem uma massa M enorme. Aí eu coloco uma outra massa aqui que pode ser uma pedra, pode ser um corpo qualquer, um avião, uma pessoa, um pássaro, não interessa. Então tem um outro corpo aqui de massa M. A gente sabe então que esse corpo, por estar sujeito a um campo gravitacional G, né, que é vertical e para baixo, por estar sujeito a esse campo, vai aparecer sobre essa massa uma força gravitacional que a gente chama de peso, não é? Então a força-peso só apareceu por quê? Porque eu coloquei uma massa dentro desse campo gravitacional. Então o campo gravitacional ele está relacionado com o peso e com a massa. A gente sabe disso, né? A força-peso, que é a força gravitacional, ela é dada pelo produto entre a massa e esse campo gravitacional, ok? Tanto é que se a gente for parar para pensar nas unidades de medida, campo gravitacional, na verdade, a gente aprende, na maioria das vezes, a usar metros por segundo ao quadrado, né? Mas se a gente for perceber aqui, ó, peso é newtons, massa é quilos. Uma outra unidade possível para campo gravitacional seria, então, newtons por quilo. Newtons por quilo, que é até mais interessante de pensar nesse caso. Por quê? O que esse newtons por quilo diz para a gente? Por exemplo, quando a gente aprende lá que a gravidade na Terra, na superfície da Terra, é aproximadamente 9,8 metros por segundo ao quadrado. Se a gente pensar que isso são 9,8 newtons por quilo, qual é a interpretação que a gente tira disso? Que para cada quilo de massa que eu colocar nesse campo, vai aparecer uma força-peso de 9,8 newtons. Então, são 9,8 newtons por quilo de massa que está dentro daquele campo, ok? Então, se a gente entender a relação entre o peso e o campo gravitacional e a massa, vai ficar um pouco mais simples de começar a entender o campo elétrico. Só lembrando que o campo gravitacional é sempre do mesmo jeito, porque não existe massa repelindo massa. Massa sempre atrai massa. O campo elétrico vai ser um pouquinho mais complicado, justamente porque ele pode ser, além de atrativo, repulsivo, ok? Então voltemos ao nosso campo elétrico. Como eu disse, quem pode criar campo elétrico são cargas positivas ou negativas. Como que é a definição do campo elétrico num determinado ponto? Então vamos pensar assim, ó. Digamos que nesse ponto do espaço, tem um ponto aqui no espaço, posso chamar esse ponto de ponto P. Digamos que nesse ponto exista um campo elétrico, ok? Esse campo elétrico ele é um vetor, digamos que ele seja um vetor horizontal e para a direita. Aí. Se nesse ponto eu colocar uma carga, essa carga vai sofrer força eletrostática. Assim como eu tinha acabado de mostrar para vocês que se eu colocar uma massa dentro de um campo gravitacional, essa massa também fica sujeita a uma certa força que é o peso. Então aqui, do mesmo jeito, se eu colocar uma carga nesse ponto, vai aparecer uma força eletrostática.
Dependendo do sinal dessa carga, essa força ela pode estar para um lado, pode estar para o outro. Por quê? Porque a definição de campo elétrico é a seguinte, ó. O campo elétrico é definido como sendo o quociente entre o vetor força e a carga em determinado ponto do espaço. Então, se eu multiplicar em cruz aqui, eu posso também pensar que a força eletrostática num determinado ponto do espaço é dada pelo produto entre a carga e o campo elétrico naquele ponto, tá? Na verdade, essa fórmula ela é muito parecida, ela lembra muito outra formulinha que a gente acabou de ver, peso igual a m vezes g. Então, essa análise é importante e eu quero que vocês pensem um pouquinho a respeito dela. Se eu colocar uma certa carga dentro de um certo campo elétrico, que é produzido por outra carga, eu vou falar disso, vai aparecer em cima dessa carga, sobre essa carga, uma força eletrostática. Se eu colocar uma massa dentro de um campo gravitacional, que no caso foi produzido por outra massa também, que era a Terra, o que aparece? A força-peso, ok? Então, eu vou colocar aqui em cima desse ponto P exatamente uma carga Qzinho, que a gente costuma chamar essa carga de prova. Por quê? Essa carga de prova não é a carga que está criando o campo, ela é a carga que está sofrendo a ação do campo. Então, se eu coloco uma carga de prova nesse ponto, e nesse ponto existe um campo elétrico, vai aparecer em cima dessa carga, sobre essa carga, uma força eletrostática. De acordo com essa expressão aqui, os dois vetores F e E são quase iguais, a não ser pelo fato de que existe uma carga aqui. Como essa carga pode ser positiva ou negativa, esses dois vetores eles podem ter o mesmo sinal ou sinal oposto. Caso essa carga seja positiva, eles têm mesmo sinal, mesma direção e mesmo sentido. Caso essa carga seja negativa, eles vão ter mesma direção, mas sentido oposto. Então, digamos que eu coloque nesse ponto P uma carga positiva. Vai aparecer sobre essa carga uma força de mesma direção e sentido do campo. Essa é a relação importante aqui quando a gente pensa no campo elétrico, na carga de prova e na força que surge sobre essa carga de prova. Eu vou pegar agora uma outra região do espaço, uma outra região qualquer do espaço. Vou colocar aqui um ponto P. Esse ponto P é só uma questão, digamos assim, burocrática, nem precisaria colocar. Então tem um ponto P, sobre esse ponto P atua um campo elétrico E. Aliás, esse campo elétrico E, ele pode ser o campo resultado de uma carga só, que eu não estou falando sobre essa carga ainda, ou ele pode ser o campo resultante de várias, tá? Fato é que nesse ponto P existe um campo elétrico resultante. Esse campo elétrico é igual ao de cima nesse caso. Ele existe independentemente de eu colocar uma carga de prova aqui ou não, tá? Então agora eu vou fazer surgir uma força aí nesse ponto. Para que surja uma força, eu preciso colocar aqui uma carga de prova. Então vou pegar uma carga de prova, vou colocar aqui, só que dessa vez minha carga é negativa. E daí? Se eu for pensar de novo na expressão, na definição do campo elétrico, a força eletrostática, ela é dada pelo produto entre a carga e o campo. Como essa carga aqui ela tem um valor negativo, eu vou ficar com alguma coisa do tipo F igual a menos algum número E, o que significa que o vetor F é oposto. Esse sinal menos, ó, vetorialmente quer dizer oposto, que a força F ela é oposta a o campo elétrico E. Esses dois vetores são opostos. Então, matematicamente, vetorialmente, eu estou vendo aqui que esses dois vetores necessariamente são opostos, mas eles têm a mesma direção. Então, aqui, necessariamente, surge sobre essa carga uma força eletrostática F oposta para a esquerda, ok? Então, essa é a primeira conclusão importante que a gente chega a partir da definição de campo elétrico. Agora eu quero mostrar para vocês como que esse campo elétrico ele é criado. Então, primeiro, campo criado, vamos dar um subtítulo aqui, ó, campo elétrico criado ou gerado por uma carga
pontual. Carga pontual é uma carga que pode ser representada por um pontinho, ou uma esfera, uma coisa simétrica, tá? É diferente de eu pegar o campo elétrico produzido por uma barra carregada por um monte de carguinhas, tá? Aí seria uma coisa bem diferente. Então, estou falando de uma situação bem simples e simétrica do campo elétrico criado por uma carga pontual. Essa carga pontual, ela pode ser uma carga positiva ou negativa. Então, vamos separar as duas situações aqui para a gente ver bem a diferença entre as duas, tá? Então, do lado esquerdo, eu vou colocar uma carga positiva pontual. Posso aproximar essa carga para um ponto. Então, essa carga positiva, que eu posso dizer que é mais que, também não importa, a gente diz que ela cria, por definição isso também, tá? É definido isso. Como a gente vai ter dois tipos de campo, um positivo e um negativo, a gente precisa diferenciar os dois. Como que isso foi diferenciado? Definiu-se que uma carga positiva ela vai criar um campo, que a gente chama esse campo de campo elétrico de afastamento. Tá? Carga positiva ela cria um campo elétrico de afastamento. Vou até colocar o título aqui embaixo. Ó. Campo de afastamento. Qual é o problema desse nome, afastamento? Afastamento lembra o quê? Lembra repulsão. Mas eu já aviso, anotem aí. Afastamento não é sinônimo de repulsão, tá? Então, eu ter um campo de afastamento não significa necessariamente haver repulsão. Eu posso ter aqui em volta dessa carga tanto repulsão quanto atração. Vai depender da outra carga de prova que eu colocar. Mas vamos falar do que a gente estava começando a falar, que é o campo de afastamento. Então, como que é o campo de afastamento? São vetores que se afastam dessa carga. Exemplo. Então, vou pegar um ponto aqui, ó. Nesse ponto, como que é o campo elétrico produzido por essa carga? Ele é um campo que tem a mesma direção do centro dessa carga, ou seja, essa direção é chamada de direção radial, direção do raio, e ele é um campo que se afasta, ele é um campo que se afasta, é um vetor que se afasta dessa carga. Ó, a gente vai chamar ele de E. Pronto, nesse ponto, o campo elétrico produzido por essa carga tem essa cara, representado por esse vetor. Depois a gente vai ver como calcula, tá? O campo de afastamento. Vou escolher outro campo, tá? Outro ponto. Vou pegar um pontinho mais perto agora desse lado aqui, ó, embaixo. Como que é o campo elétrico produzido por essa carga nesse ponto? A gente liga, né, com a régua aí, liga com o centro da carga para saber a direção certinha, a direção radial, e faz o campo se afastando. Então o vetor campo elétrico vai ser um vetor desse tipo aqui, apontando mais ou menos para baixo aí. Campo elétrico de afastamento. Então eu posso fazer isso em vários pontos. Aqui, em qualquer ponto em volta dessa carga eu posso desenhar o campo elétrico, sempre com a direção radial, ligando o centro da carga, né, com o ponto do espaço que eu estou olhando e se afastando, sempre saindo dessa carga. Não tem ninguém se movimentando, tá, gente? Cuidado que muita gente confunde isso. Não tem ninguém aqui se movimentando, se afastando. É só o nome desse vetor. Ele se chama vetor campo elétrico do tipo afastamento. É um campo de afastamento aqui, tá? Vou fazer o outro aqui da carga negativa agora para a gente poder comparar. Então, digamos que eu tenho aqui uma carga pontual negativa. Esse campo produzido pela carga negativa, ele tem um outro nome, é chamado de campo de aproximação. Campo elétrico de aproximação. Mas por que chama aproximação se não tem ninguém se aproximando? Por que chama afastamento se não tem ninguém se afastando? Óbvio que tem alguém se afastando. É o vetor que está se afastando, tá? Mas não é nenhuma partícula, não tem matéria se afastando. Então, campo de aproximação não quer dizer atração, tá? Esse é o problema. Aproximação lembra atração, mas não é. Afastamento lembra repulsão, mas não é também. Então, como que é o campo de aproximação? Ele é muito parecido com o de afastamento, só que é com o sentido oposto. Então, vou pegar um determinado ponto aqui, vou ver a direção ligando com o centro da carga e vou fazer o vetor apontando em direção a essa carga.
E eu tenho aí nesse ponto do espaço um campo elétrico chamado campo de aproximação, produzido por essa carga negativa. Eu posso fazer a mesma coisa em qualquer ponto. Posso fazer nesse outro ponto a mesma coisa, ó, em direção ao centro da carga. Na verdade, quando a gente vai afastando o ponto da carga, por estar mais longe, o campo vai diminuindo. A gente já vai ver isso também. Aí, ó, campo elétrico de aproximação, sempre apontando em direção no sentido do centro dessa carga, tá? Campo de afastamento, campo de aproximação. Então, mas como seria um pouco complicado ficar representando todos esses pontos, acharam aí um jeito, né, uma maneira, um modelo mais fácil de representar esse campo, que são as famosas linhas de campo ou linhas de força. Tá? Os livros tratam mais como linhas de força, eu particularmente prefiro chamar de linhas de campo. Mas enfim, vou mostrar para vocês o que são essas linhas agora. Tá? Então, voltando de novo aí a nossa carga positiva. Tem uma carga aqui positiva. Se eu fosse representar em volta dessa carga todos os vetores possíveis, em todos os pontos em volta dessa carga, se eu fosse representar todos os vetores campo elétrico possíveis, eu teria uma figura um pouco estranha, cheia de flechinhas saindo dessa carga. Então, para resumir essa história, para eu não ter que ficar desenhando esse monte de flechinhas, tem aí esse artifício das linhas de força. Vou desenhar essas linhas de força e eu já explico o que elas são, tá? Mas ainda estou falando, nesse caso, do campo elétrico de afastamento, tá? Porque a carga que está criando o campo, nesse caso aqui, é uma carga positiva. Eu vou fazer algumas linhas, não necessariamente as linhas estão nesses mesmos lugares que eu estou fazendo aqui. Enfim, como que seria esse tal de campo elétrico de afastamento representado pelas linhas de força? Essas linhas de força são retas, vejo que não são vetores, tá? O que eu vou fazer aqui não são vetores, são linhas fechadas, tá? São linhas que começam na carga e vão até o infinito. E essas linhas, elas têm uma flecha indicando o sentido delas, tá? Já vou explicar qual é a utilidade dessas linhas aí. São chamadas linhas de força. No caso da carga positiva, elas são sempre para fora e representam aí o meu campo elétrico de afastamento. Vou fazer no caso da carga negativa também. Carga negativa, vou fazer as linhas de força dessa carga aqui. E a gente já vai ver que existe uma utilidade, né? Senão a gente poderia ter parado só na questão do campo. Desenho o vetor campo e pronto, relaciona ele com a força, né? Não precisaria ter isso, mas é bastante útil. Eu já vou mostrar quais são as vantagens de eu ter essas linhas de força desenhadas. Olha a diferença. Na carga positiva, essas linhas elas se afastam da carga. Campo de afastamento. Na carga negativa, essas linhas se aproximam da carga. Campo de aproximação. Ok? Então, para que servem essas linhas de força? Linhas de força. Essas linhas de força, elas trazem informações a respeito do campo elétrico E na região em torno da carga. Que informações são essas? São informações de direção, informações de sentido. Espera aí, só um minutinho. Informações de direção, informações de sentido e informações de módulo, ou seja, de intensidade. Como assim direção e sentido? O campo elétrico E, isso é importante, tá? Ele vai ser sempre tangente às linhas de força. Muita gente esquece esse tipo de coisa, essas definições teóricas. E num exercício bem simples, isso pode salvar o aluno. Sempre tangente às linhas de força. Vou mostrar isso. Então, vou escolher um ponto, tá? Esse ponto aqui em cima. Como que é o campo elétrico nesse ponto? Tangente à linha de força. Ah, mas isso não era muita novidade. Ok, nesse caso não era muita novidade. Por quê? Porque a
a nossa figura ela é simétrica, então de qualquer maneira era fácil de representar, mas tem alguns casos onde o campo ele não vai ser tão simétrico assim e não é óbvio desenhar o campo elétrico. Então, tem aqui nesse ponto um campo elétrico E, agora sim tem um vetor, e ele é tangente a essas linhas. Como que é dada a direção, então? Tangente às linhas de força. Como que é dado o sentido? Mesmo sentido das linhas. No caso, se afastando da carga. Mesmo sentido das linhas. E como que é dado o módulo? A gente já vai ver uma formulinha para calcular esse campo, mas eu já digo para vocês que quanto mais próxima a carga, maior é o campo elétrico. E como que a gente pensa isso qualitativamente sem calcular? Se eu pegar uma determinada região aqui, ó, próxima à carga, eu estou vendo que nessa região passam duas linhas de campo dentro dela, né? Se eu pegar uma região mais afastada, lá na frente, para uma mesma região passa uma linha só. Ou seja, a concentração das linhas vai aumentando conforme eu me aproximo da carga. A gente fala em densidade de linhas de campo. Então, quanto maior a densidade de linhas, ou seja, quanto mais linhas tem dentro de uma certa região, maior é o módulo do campo. Então, ó, o campo elétrico ele é sempre tangente às linhas, ele tem o mesmo sentido das linhas e ele é mais intenso onde a concentração das linhas é maior. A concentração das linhas é maior. Das linhas é maior. Então, por enquanto, a gente não usou número nenhum. Essa é uma análise puramente qualitativa, né, do vetor campo elétrico e da relação que ele tem com as linhas de força. Ok? Agora a gente vai falar um pouco da parte quantitativa. Como que se calcula, então, o campo elétrico produzido por uma carga pontiforme? Vamos lá, agora é a parte fácil. Eu tenho aqui uma carga Q, pontiforme, eu não sei se ela é positiva ou negativa, numa certa distância D, ou melhor, a uma certa distância D, num determinado ponto P. Cuidado que eu falo ponto P para não acharem que tem uma carga aqui. Eu não coloquei nenhuma carga nesse ponto P. Então, essa carga Qzão, Q maiúsculo aqui, pontiforme, ela cria um campo nesse ponto P, que a gente já viu pode ser de afastamento ou de aproximação. A distância do ponto P até a carga é dada por D. E o que a gente já viu nessa aula sobre o campo elétrico que é criado nesse ponto aqui? A gente sabe que nesse ponto, se existir uma força, caso exista uma força, essa força é dada por Q vezes Z. Só que eu não coloquei essa carguinha nesse ponto ainda. Então eu não posso falar em força. Mas caso eu coloque, a força vai ser dada por esse produto, né? Foi a definição do campo elétrico. Mas a gente também sabe que se existir essa força, ela pode ser dada pela lei de Coulomb, que é K vezes o produto entre as cargas, não é? O módulo das cargas, pelo menos. Então, se eu colocasse uma outra carguinha aqui, a carga de prova, eu poderia usar a lei de Coulomb, dividir pela distância ao quadrado, eu calcularia essa força. Eu sei que ainda não existe essa força porque eu não coloquei outra carga, mas caso eu coloque, essas duas fórmulas são verdadeiras. Então, o que eu posso fazer? Eu posso igualar essas duas expressões aqui, já que a força tem a mesma natureza, é força eletrostática. Né? A força ela pode ser calculada tanto com uma expressão quanto pela outra. Se eu conheço o campo, eu uso a de cima. Se eu não conheço o campo e conheço as cargas, eu uso a de baixo. Então, igualando as duas, eu ficaria com Q vezes Z igual a KQQ sobre D quadrado. Nossa, esse D quadrado ficou horrível. Sobre D quadrado. O que acontece? Eu cancelo a carga. Por que cancela a carga? Porque eu vou chegar numa expressão para o campo e o campo elétrico criado por Qzão não depende da carga de prova. Por isso que ela não tem que estar na expressão, ela é cancelada. Então, ó, meu campo elétrico, a rigor aqui o módulo do meu campo elétrico, E, criado por uma carga Q maiúscula a uma certa distância D dessa carga, é dado por K vezes o módulo dessa carga, então tanto faz se ela é negativa ou positiva, dividido pela distância ao quadrado
distância do ponto até a carga, ok? Então, é assim, dessa maneira, que a gente calcula o campo elétrico E produzido por uma carga em determinado ponto, certo? Deixa eu mostrar mais algumas coisinhas. Vou aproveitar que essa fórmula está aqui, só para confirmar uma coisa que eu já tinha falado. Conforme esse ponto, ou conforme a gente vai se afastando da carga, esse denominador aqui, ó, vai ficando maior e aumentando o meu denominador, eu diminuo o resultado, né? Então, quanto maior a distância da carga, menor é o módulo do campo elétrico produzido por ela, tá? Então, a gente já sabe calcular o campo elétrico, já sabe ver a sua direção e seu sentido através das linhas de força. A gente sabe quase tudo sobre ele. Eu só quero fazer mais alguns comentários rápidos para a gente poder finalizar essa aula. Então, eu falei para vocês que nem sempre o campo elétrico vai ser uma coisa simétrica, bonitinha, né? Então, digamos que numa certa região do espaço, eu tenho um campo elétrico desse jeito, ó. Eu não sei o que está causando esse campo elétrico, se é uma carga pontual, se ela tem forma de triângulo, de quadrado, se ela é regular ou irregular, não sei. Mas o exercício me fala que numa certa região do espaço eu tenho algumas linhas de campo que são dadas pelo seguinte desenho, pela seguinte figura. Qual é a utilidade de eu saber essas linhas de campo? A mesma utilidade que eu mostrei antes. Lembra? O campo elétrico ele vai me dar, as linhas de campo elétrico vão me dar três informações a respeito da direção do vetor campo, a respeito do sentido do vetor campo e a respeito do módulo do vetor campo. Tá? Então vamos pensar. Digamos que eu queira representar os vetores força e campo nesse pontinho aqui, ó, nesse ponto rosa. Nesse pontinho em rosa eu vou colocar uma carga Q positiva e eu quero representar os vetores campo e força sobre essa carga aí. Então vamos lá. O vetor campo. Primeiro, o vetor campo ele vai ser sempre um vetor tangente às linhas. O que seria uma tangente às linhas? Tangente às linhas seria isso, ó. Essa reta vermelha seria uma reta tangente à linha. Então eu sei que o vetor campo está sobre essa reta, tá? Porque eu não vou fazer com a reta. Então, vou fazer o campo elétrico aqui, tangente às linhas nesse ponto, e o sentido, mesmo o sentido das linhas, meio que da esquerda para a direita, tá? Então, ó, não é assim para baixo, não é para cima, ele é tangente às linhas. Seria alguma coisa mais ou menos como eu estou desenhando aqui. Essa seria uma boa representação do meu vetor campo elétrico nesse ponto onde eu coloco essa carga. Então, cuidado, o aluno que decora não consegue resolver exercício dessa matéria. Esse campo elétrico E, ele não é produzido por essa carguinha que é aqui. Ele é produzido por um outro corpo que eu desconheço no exercício e nem preciso conhecer. Eu só conheço as linhas de campo que estão representadas por essas curvas azuis. Eu vou colocar uma carga Qzinho positiva de prova nesse ponto e quero representar os vetores sobre ela. Então, o vetor campo tangente às linhas, sentido, mesmo sentido das linhas. O módulo não fica claro nesse exercício como seria para calcular, mas pelo menos eu consigo desenhar, tá? E a força? A grande questão, a grande dúvida dos alunos, né? Como que eu desenho a força? Se a carga é positiva, a gente já discutiu isso, a força eletrostática tem mesma direção e sentido do campo. Então, olha que fácil que fica. Espera aí que não deu certo. Olha que fácil que vai ficar aqui, ó. Esse vetor em verde vai representar a minha força eletrostática, tá? Mesma direção e sentido do campo. Digamos que ao invés de ser uma carga positiva, eu coloque num outro lugar, aqui em cima, uma carga negativa. E eu queira representar os mesmos vetores. O vetor campo, de novo, vai ser um vetor tangente às linhas, com o mesmo sentido dessas linhas, o vetor campo. E o vetor força, dessa vez como a carga é negativa, esse meu vetor força, ele tem que ser um vetor oposto ao campo elétrico. Mesma direção, porém sentido oposto. Então seria um vetor aqui, ó. Continua sendo tangente, porque a direção é a mesma, só que ele é com sentido oposto ao campo nesse caso, tá? Então seria uma utilidade das linhas de campo. Então nesse exercício aqui,
só interessaria para a gente F igual a Q vezes Z. Nem tem como eu fazer KQ sobre D quadrado, porque eu não sei onde está a carga que está criando esse campo. Certo? Vou fazer só mais algum comentário aqui sobre... Eu queria deixar a aula curta, mas nunca consigo. Tudo bem. Sobre 4 situações possíveis para a gente ter relacionados aí campo elétrico e força elétrica. Tá? Então eu vou fazer um campo elétrico aqui para a direita, aqui também. 4 situações. Campo elétrico aqui para a direita e campo elétrico aqui para a direita também. Que 4 situações são essas? Eu vou colocar... Aliás, eu errei o que eu ia fazer aqui. Então tudo bem. Vou fazer diferente. Eu vou colocar aqui uma carga positiva, que é uma carga pontual que vai criar o meu campo, e um certo ponto P. Mesma coisa aqui embaixo, carga positiva, um certo ponto P. Separado disso, dessas duas situações, mais 2 situações, agora com uma carga negativa, e ali perto dessa carga um ponto P, de novo uma carga negativa, perto dessa carga um ponto P. Era isso que eu queria fazer, na verdade. Eu vou tentar aqui, pelo menos, separar essas 4 regiões, porque essas cargas elas não interferem uma na outra, tá? São 4 situações independentes. E eu quero pensar como que é o campo elétrico e a força elétrica nesse ponto P, em cada um desses casos, tá? Diferenciando aí as cargas, porque eu sei que isso confunde bastante. Então, ó, primeiro caso, a carga que cria o campo, a minha carga pontual, eu sempre vou chamar de Q maiúsculo, para ficar mais fácil. A gente chama ela de carga fixa ou carga geradora de campo, tá? Aqui ela é uma carga positiva. Aqui embaixo também, uma carga Q positiva. Aqui é uma carga Q negativa e aqui uma carga Q negativa também. Essas 4 cargas criam um campo em sua volta, que pode ser afastamento ou repulsão, e eu quero representar o campo elétrico criado por essas cargas num ponto P que está a uma certa distância. Como que seria esse campo elétrico? No primeiro caso, um campo de afastamento para a direita. No segundo caso, aqui embaixo também, campo de afastamento para a direita. Terceiro caso aqui em cima, campo de aproximação para a esquerda. E aqui embaixo também, aproximação para a esquerda. Só completando aqui os vetores, eu vou fazer todos juntos para vocês verem as diferenças aí. Então, campo campo elétrico e campo elétrico E. Por enquanto não tem força. Por quê? Porque eu não coloquei uma segunda carga. Eu só estou representando o campo criado por uma carga pontual, positiva e negativa, em 4 casos. Agora eu vou colocar uma carga naquele ponto P. E essa carga ela pode ser positiva ou negativa. No primeiro caso, vou fazer de conta que ela é uma carga positiva, coloquei ela aqui em cima. Aqui embaixo eu vou colocar uma carga negativa, que é a minha carga de prova, tá? Q minúsculo é a carga de prova. Eu não estou interessado nesse exercício em estudar o campo elétrico que essa carga de prova cria, mas ela também cria um campo elétrico, tá? Só que eu não estou interessado. Vou colocar aqui uma carga positiva também no terceiro caso, aqui em cima. E no último caso aqui embaixo, uma carga de prova Q negativa. Agora sim, eu posso representar o vetor força que essa carga sofre em cada caso. Então, aqui no primeiro caso, a carga, por ser positiva, ela é repelida pela carga criadora de campo. Então, vai surgir uma força aqui de repulsão. Deixa eu colocar o vetor aqui bonitinho. Vai surgir uma força F de repulsão. Segundo exemplo, a carga negativa, então ela é atraída pela carga criadora de campo, força elétrica de atração aqui para a esquerda. Terceiro caso aqui em cima, carga positiva com carga negativa, atração também. Então surge uma força atrativa entre as duas, F. E no último caso, as duas cargas negativas, força de repulsão. Tá? Como eu já tinha falado, a gente chega na mesma conclusão de antes. Quando a carga é positiva, a força elétrica tem mesma direção em sentido do campo. Vamos ver se é verdade. Ó. Os dois casos onde a carga é positiva.
aqui no primeiro caso e no último. Olha o que acontece com os dois vetores, mesma direção e sentido. Carga negativa, os outros dois casos, ó, força elétrica e campo elétrico com sentidos opostos, ok? Eu não vou prolongar muito mais a aula, senão fica difícil de fazer o upload depois, tá? Assista uns exercícios avançados de eletrostática que estão num outro vídeo para complementar aí esse conteúdo. Até a próxima, tchau, tchau.